Boa tarde, galera, tudo bem? Nós estamos aqui nesse campus em Rio Pomba, nessa cidade incrível que só nos traz benefícios para a saúde, com tranquilidade. A gente conhece todo mundo, todas as pessoas que estão ao nosso redor aqui. O nosso professor Edilson, coordenador do curso, que é um cara maravilhoso, uma pessoa espetacular, trouxe para a gente aqui um dos exemplares dos seus animais que ele adora criar. Ele é apaixonado por cavalo, assim como eu e assim como vocês, eu tenho certeza. Nessa videoaula de hoje, a gente tem com o colega Matheus, tá? que estava aqui, passando aqui no campus em Rio Pomba, esse lugar maravilhoso, é um cara bacana. E aí ele também é estudante da zootecnia aqui no campus de Rio Pomba e também faz parte, é aluno, é estudante do nosso curso aí de equidicultura à distância, né? Seja bem-vindo, Matheus, obrigado pela sua ajuda. Beleza? Gente, essa videoaula ela tem um objetivo muito marcante de tratar sobre a avaliação dos aprumos. Entendam vocês alguns conceitos que a gente discutiu no nosso material. Em relação a aprumos, é o seguinte: ou você tem ou você não tem. Não existe forma mágica de manipulação de aprumos. Se você fizer alguma forma mágica de manipular os aprumos, por exemplo, como eu estou mostrando para vocês, dos cavalos ou da gente, a gente altera estruturas importantes, tanto tecidos moles, ligamentos e tendões, como estruturas ósseas ao longo do membro do cavalo. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer é fazer a manipulação, ou seja, a aparação do casco adequadamente, e isso beneficia o conforto na hora do impacto, dissipando o impacto pelo membro adequadamente. Tranquilo? A única coisa que arruma aprumo de cavalo, gente, é genética, ok? É seleção genética, é pai bom, pai compra um bom e mãe principalmente compra um bom, ok? Quando a gente fala de avaliação de aprumos, algumas ferramentas são importantes, tá? Algumas ferramentas são importantes. Uma delas é esse prumo aqui que a gente usou. Nosso prumo ele é um pouquinho diferente, ele é feito com parafuso, tá? Mas você pode arrumar qualquer depósito, qualquer estabelecimento que venda materiais de construção, você arruma um prumo de pedreiro. Por que esse prumo facilita pra gente? Porque ele orienta na hora da gente fazer a avaliação de aprumos quanto à divisão do membro, quanto à linha imaginária da divisão do membro. Ou seja, esse prumo torna-se uma linha imaginária. Ok? Tranquilo? Informações importantes para a gente começar uma avaliação de aprumos. Vocês estão vendo que a Bela já está mais tranquila, está sossegada nesse ambiente, ou seja, ela se ambientou. Mesmo com os passarinhos cantando, com algum ou outro carro passando, alguma outra pessoa passando, ela está tranquila. Vocês veem que ela não está estressada. Facialmente isso, visivelmente na face dela, na cara dela, está explícito isso pra gente, e isso nos deixa confortável. Outra situação importante, vocês estão vendo que o Matheus está com a mão no dorso dela, acalmando ela, e ela está parada naturalmente. Ela não está numa postura forçada. Outro aspecto importante da avaliação de aprumos. Outro fator importante também na hora de fazer uma boa avaliação de aprumos está relacionado ao ambiente que a gente se encontra. Tem que ser um ambiente como esse, ó, amplo, tá? Um chão plano, parelho, ok? A gente sempre começa fazendo a avaliação de aprumos mantendo uma sequência. Vocês podem escolher qual sequência vocês querem fazer. Pela frente, pelo lado, ou por trás, ou vice-versa, do jeito que vocês quiserem. O importante, gente, é o que eu aconselho vocês, é sempre seguirem essa sequência. Por que essa sequência? Permite que vocês treinem o olho de vocês, ok? Beleza. A nossa sequência aqui, inicialmente, vai ser uma visão frontal. Com o animal posicionado tranquilamente, confortavelmente, a gente passa a mão nela, Bela, e vem até a articulação aqui, ó, da paleta, ou chamada também escápula humeral, que é o nome mais correto. Osso da escápula, húmero. Venho com a minha mão até essa articulação aqui, posiciono meu dedo aqui, coloco a ponta do prumo lá no solo, através dessa linha imaginária estabelecida na articulação escápula humeral. Essa linha, gente, ela está sendo utilizada aqui para fornecer uma informação de linha imaginária para a gente. O meu objetivo com essa linha, no animal perfeito, era de dividir o membro em duas partes iguais. Esse é o conceito de aprumos. Uma metade de um membro é igual à outra metade do mesmo membro. Então a gente tem duas
possibilidades na primeira avaliação, de o animal ser base aberta ou base fechada. Quando que ele é base aberta? Quando essa linha imaginária fica no meio dos dois membros, por uma vista de frente. E ele é base fechada quando os membros são mais aproximados, tá? Ok? E as linhas estão nas laterais dos membros. A linha imaginária está na lateral do membro. Observem-se, atentem para o seguinte, essa nossa linha com o prumo, ela é apenas explicativa, tá? Apenas para essa linha imaginária não se tornar tão imaginária. Tranquilo? A segunda avaliação que a gente faz, nessa mesma linha imaginária, está relacionada a joelho zootécnico, ou articulação do carpo, dos ossos do carpo. Se esse joelho estiver deslocado para dentro da nossa linha imaginária, a gente diz que esse animal ele tem uma alteração denominada carpo valgus, ou seja, não necessariamente é uma alteração, é um aprumo, é a característica dela. Carpo valgus, deslocado para dentro. Se esse joelho estiver deslocado, vejam bem, se esse joelho estiver deslocado, o joelho zootécnico deslocado para fora dessa linha imaginária, a gente diz que a gente tem aqui um carpo varus com R, ok? Varus com R e valgus com G para dentro. Essa é a segunda avaliação que a gente faz relacionada ao joelho zootécnico. Em um terceiro momento, a gente vai entender como que está o posicionamento da região do dígito do cavalo, que é da articulação do boleto até o casco em contato com o solo. Se essa pinça, a gente observa a pinça do casco, se a pinça estiver deslocada para fora da linha imaginária ou aberta para ambos os lados, a gente diz que esse animal ele é esquerdo dos anteriores. E se ela, ao contrário, a pinça estiver deslocada para dentro da linha imaginária, nesse sentido, ambas as mãos, a gente diz que o animal é estevado. Então vamos recapitular. Eu posso ter o base aberta, o base fechada, o carpo valgus, joelhos deslocados para dentro, o carpo varus, quando os joelhos são deslocados para fora. Eu estou sendo agressivo aqui, tá, gente? Nas minhas demonstrações, mas é justamente para a gente memorizar isso, tá? O animal que é esquerdo dos membros anteriores e o animal que é estevado. Tá joia? Pessoal, pelo lado do animal, pela avaliação do lado do animal, a gente vê no osso da escápula aqui, ou da paleta, perfeito? Que está da cernelha até a articulação escapulomeral. Localizo esse osso, eu localizo o meio, ele denomina ou determina o meio desse osso. Onde eu determinei o meio dele, eu coloco a nossa linha imaginária do prumo, ok? O meu intuito aqui era que houvesse uma divisão pela vista lateral igualitária do membro. E vocês observam aí que não é o que acontece, né? Essa linha imaginária deveria passar por detrás do membro como um todo, dividindo ele pela metade e, a hora que ele chega na articulação do boleto, terminar caudalmente ou atrás aqui da região dos talões. Mas não é o que acontece. Vocês observam que ela está com os membros atrás dessa linha, sobre ou sob o corpo dela, né? Então aí começa a nossa primeira avaliação. A gente diz que esse animal aqui é um animal sobre si. Por que ela é sobre si? Porque ela está atrás dessa linha imaginária. Essa é a classificação do animal sobre si. O contrário, a gente chama de animal acampado, ou seja, quando o animal está com os membros deslocados à frente dessa linha imaginária, a gente classifica ele como um animal acampado. Tranquilo? Em relação à articulação do carpo, existem duas classificações. A nossa observação aqui é para entender se o joelho, o joelho zootécnico, ele é denominado como transcurvo ou como ajoelhado. Quando a gente diz que ele é ajoelhado, a articulação do carpo, ele faz um leve deslocamento para frente, ok? Movimentando-se para frente, como se tivesse literalmente o cavalo ajoelhado, ok? E o inverso, como nessa égua aqui, fazendo uma curva deslocada para trás, a gente diz que o animal ele é transcurvo da região dos carpos. Tranquilo? Na sequência ainda aqui, a avaliação que a gente tem que fazer, ela é a específica do dígito, que é a que a gente vai ver na sequência no próximo capítulo, que refere-se à avaliação do eixo podofalângico. Mas esse, gente, a gente vai trabalhar na aula em específico, a respeito da avaliação do eixo podofalângico.
Ainda pela vista lateral, a gente vai fazer uma avaliação de aprumos dos membros posteriores, ok? Então eu chego vagarosamente no animal, com cuidado, acalmando a sua égua, né? E aqui, na região dos membros pélvicos, ou dos membros posteriores, a gente tem a tuberosidade isquiática e nessa mesma localização mais atrás aqui, ó, a gente tem o ossinho do púbis, que é o mesmo ossinho aqui, que a gente tem essa mesma protuberância óssea que a gente tem na nossa nádega. Perfeito? Então eu localizo essa protuberância. Nessa protuberância óssea eu vou lá com a nossa linha imaginária do prumo e delimito a linha imaginária. Essa é a minha referência. O que seria o desejável aqui? Que essa linha imaginária dividisse o membro em duas partes, em duas metades iguais, pela vista lateral, terminando lá na região dos bulbos ou na região lá dos talões. Tranquilo? Joia? Aí, gente, a gente faz a primeira avaliação desse membro como um todo, que ela é a seguinte: se os membros estão localizados para dentro dessa linha imaginária, eu digo que esse animal é um indivíduo sobre si. Se esses membros estão localizados atrás dessa linha imaginária, eu digo que esse animal é um indivíduo acampado, ok? Então vocês observam aqui que ela está à frente da linha imaginária, sendo classificada como um animal sobre si em relação aos membros posteriores ou pélvicos, tá? Em relação a essa articulação agora, é a segunda avaliação que a gente faz, a articulação do tarso ou articulação do jarrete, a gente classifica ela quanto à sua flexão, ou seja, quanto ao seu ato de estar mais dobrada ou mais flexionada ou menos dobrada e mais estendida. Ou seja, se ela pode estar hiperflexionada ou hiperestendida ou estar alinhada. Quando ela está alinhada, o membro fica dividido em duas metades iguais, ok? Que não é o caso dessa égua, ele está mais hiperflexionado, tranquilo? Tanto que os membros delas estão mais remetidos para debaixo do abdômen ou debaixo da barriga dela, tranquilo? Na sequência aqui, a terceira observação que nós faríamos, ela está relacionada ao eixo podofalângico, que aí é tema da nossa próxima aula, uma avaliação específica desse eixo podofalângico, ok? Agora, na sequência, a gente faz a avaliação da parte caudal ou da parte de trás dos aprumos desse animal. Novamente aqui, ainda nós estamos contando com a ajuda do Matheus para fazer agora, finalizar nossa avaliação visual relacionada aos aprumos dos equídeos. Por uma vista de trás ou caudal, a gente localiza o mesmo osso aqui, ó, a mesma protuberância óssea aqui do pubis, tá? Ou na bunda, na parte posterior do membro do animal, ok? Então a gente localiza essa protuberância e utiliza a nossa maravilhosa aqui linha imaginária para facilitar a nossa visualização. Novamente, e sendo repetitivo propositalmente, eu desejaria que essa linha imaginária dividisse o membro em duas metades iguais ou relativamente iguais. Mas não é o que acontece. Então, assim como pela vista de frente nos membros torácicos, as alterações que a gente pode ter relacionada em relação aos membros pélvicos aqui são base aberta, vejam bem, base fechada dentro da linha, repetindo, base aberta, fora da linha, os membros estão fora da linha imaginária, base fechada, os membros estão aproximados e dentro da linha imaginária, ok? Isso olhando o membro como um todo. Quando a gente passa para a visualização específica da articulação do tarso ou do jarrete, a gente denomina da seguinte forma: quando os joelhos estão deslocados para dentro do corpo do animal, a gente diz que é tarso valgus, com G, ok? E quando essas duas articulações estão deslocadas para fora da linha imaginária, a gente denomina como tarso varus, com R, ok? Valgus para dentro, varus para fora. Tarso porque está relacionado a essa articulação. Tranquilo? Na sequência, quando a gente vai descendo, a gente denomina da mesma forma como nos anteriores. Se as pinças estiverem deslocadas para fora da linha imaginária ou apontando para fora da linha imaginária, esse é o animal esquerdo. E quando as pinças estão apontadas para dentro dessa linha imaginária, esse é um animal estevado. O desejável, gente, isso é uma observação importante, em relação aos membros posteriores, é que eles estejam discretamente posicionados para fora dessa linha imaginária, apontados para fora da linha imaginária. Por quê? Porque a locomoção, a dinâmica da locomoção do equino relacionada ao membro posterior, exige
que ele se locomova com uma determinada abertura dos membros. Senão, ele iria alcançar com o casco a sua barriga e acabar chutando a sua região abdominal ou até mesmo a sua barriga. Tranquilo? Bom, em relação às avaliações dos aprumos, básica, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá joia? Até a nossa próxima videoaula e obrigado, Matheus, e é um bom dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.